Alô, amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele mesmo quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, sua única oferta perfeita, nos tornou perfeitos, nos comprou, nos lavou de todos os nossos pecados, perdoando-nos os pecados passados, presentes e futuros, e nos deu eterna salvação. Por isso nós cremos, segundo as Escrituras, que salvo uma vez, salvo para sempre. Não tenha medo de crer, porque foi o próprio Cristo que disse: eu lhes dou a vida eterna. Desde já, quero agradecer a Deus aqui por mais esta oportunidade como príncipe dele, o anunciar e anunciar as coisas espirituais, tratando e conferindo a Bíblia com a Bíblia, conforme nós temos um slogan, conforme um dos pontos principais da reforma é escola das Escrituras. Nós cremos que está na Bíblia, eu creio. Desde já, quero também agradecer a Deus por aqueles que já estão inscritos no meu canal, que continue dando seus likes e fazendo comentários que exalte e glorifique ao nosso Pai. E aqueles que ainda não estão inscritos, inscrevam. E também deixe o seu like e faça comentários para a glória de Deus. E não deixe de estar compartilhando, porque assim estamos, de acordo com a palavra do Pai, cooperando uns com todos nas boas obras, obras que Deus preparou de antemão. E a maior delas é compartilhar, anunciar e também ajudar aqueles que Deus tem levantado para proclamar a palavra da sua graça. Hoje, o tema, dando continuidade ao que Deus nos tem revelado em Hebreus capítulo 3, a respeito, não se envolvam com doutrinas várias e estranhas. Nos meus últimos 2 temas, eu tenho falado sobre o batismo e somente a fé. E neste último tema, eu falei sobre a vida do cristão com relação à verdadeira santificação. Em Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E hoje estou aqui para dar continuidade e vamos falar dentro deste tema, a respeito do galardão cristão. O que é o verdadeiro galardão para o cristão, para os que estão em Cristo? Aonde se dá a manifestação destes galardões? Vamos ver isto? Vamos lá. O nosso tema básico hoje está em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Pai. Está pronto para conhecer, segundo a Escritura, o que é, de fato, o nosso galardão como cristãos enquanto aqui estivermos, neste corpo que não se converte, mas que herda o reino de Cristo, herda os benefícios da cruz de Cristo. Vamos lá? Diga aqui a palavra do Pai, em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 10 em diante. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Ok?
Bom, há muitos pregando e distorcendo a doutrina santa a respeito do galardão cristão. Tem lançado uma confusão terrível na mente dos cristãos quando ele ensina que o cristão terá galardão somente na vida eterna, ignorando que nós estamos vivendo o reinado de Cristo, diz a palavra. E o reinado de Cristo é o reinado que assegura que carne e sangue herda o reino de Cristo, que é as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão não é para viver lá em cima, é para viver aqui embaixo. Gálatas 3, 14 diz que para que a bênção de Abraão chegasse até nós e recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 29 diz que sois de Cristo também é descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, logo, não se ensina o que a igreja primitiva viveu nos seus dias, né? Desfrutou da manifestação do reinado de Cristo com poder. Okay? A palavra significa que o cristão com carne e sangue herda o reino de Cristo. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Por isso que as Escrituras asseguram que nós teremos um corpo glorificado para viver a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela tem contextos ligados ao galardão que se manifesta a cada dia nas nossas vidas, de acordo com o nosso viver e viver em Cristo. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Então, o que nós lemos em Apocalipse capítulo 22, né? Veja o que a palavra diz assim, ó, continue injusto, sendo injusto, né? E diz, continue o imundo, ainda sendo imundo. Aí vai falar dos que estão em Cristo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, que foi o meu último tema. Uma santificação da qual faz com que nós vejamos o Senhor se manifestando nas nossas vidas com galardões. Galardões cristãos, diz aqui a palavra, para os que estão em Cristo. Nós já vamos ver as confirmações. Depois ele diz, eis que venho, no versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Está com Cristo. O galardão está com Cristo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não fala do juízo final, diz a palavra. E diz que os que tiveram, diz aqui no versículo 14, diz aqui, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Quem é essa árvore da vida? É Cristo. A árvore que Adão não pôde comer. Ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo, ao ter consumado a desobediência, o que foi que o pai fez? Botou um querubim com uma espada desembainhada para guardar a árvore da vida que representava a Cristo. Tá? Então diz aqui, árvore da vida. E entre na cidade pelas portas. Quem entra pelas portas? São as ovelhas, porque a palavra lá em João diz que o verdadeiro pastor abre as portas para as ovelhas e faz entrar cada uma delas que lhe pertence, diz a palavra. Ok? Então, a cidade, uma vez que nós, Efésios 2:1, recebemos vida, porque nós estávamos mortos em delito de pecado, diz a palavra em Efésios 2:6, que justamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais. Ok? Nós vivemos aqui a manifestação desta salvação, diz a palavra em Romanos capítulo 5, que Deus também nos livrará da ira, a ira, aquele dia terrível que virá sobre os ímpios. Mas o assunto para o juízo, né, e o julgamento vai ficar para o próximo tema. Nós vamos, de fato, desmascarar o sistema,
que está aí todo contaminado, está enfermo com as falsas doutrinas de ensinamento de estranho com relação ao juízo. Para quem será o juízo? É para a igreja ou para os ímpios? É para os ímpios, assim assegura a palavra. Mas hoje eu quero falar de galardão. Jesus diz: eis que eu venho em memória, o galardão está comigo, para que eu possa retribuir a cada um segundo as suas obras. Vamos lá? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo, né? Versículo 10 em diante. Vamos ver aqui aonde está as bases para que o cristão que tem Cristo, né? Porque ele é o único fundamento, tanto para os que têm a sua edificação com ouro, prata e pedras preciosas, como aqueles cristãos que têm a sua edificação com madeira, palha e feno. Vamos aqui, diz aqui a palavra, né? Há dois tipos de cristãos aqui na terra. Eu tenho falado sobre isso. Existem os remanescentes da graça de Deus que não se dobram ao sistema, porque Deus os preparou para não se dobrar à apostasia, nem dar ouvidos a espíritos enganadores, nem a ensinos de demônios. E existem outros cristãos que são salvos também, mas destes foram entregues à apostasia, ao engano, tá? Então, mas muitos ficam assustados. Como é que pode? Pode. A palavra tem que se cumprir. A palavra tem que se cumprir. E a palavra diz que nos últimos tempos, 1 Timóteo 4:1, nos últimos tempos, né, alguns apostatariam da fé para dar ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Note, a chave deste versículo é alguns, não todos. Em Mateus também, na escatologia, o Pai diz que enganarão a muitos. Não diga a todos. Lembra nos dias de Elias, Jezabel e Acabe? Diz que Jezabel, fala o livro do Apocalipse também, que ela era sedutora, seduzia e matava os profetas do Senhor. Elias e 7.000 foi poupado e guardado por Deus. 7.000 significa o número perfeito, que não se dobrou, não beijou a Baal e nem se deixava seduzir por Jezabel. Assim existe. Esta igreja eu vou mostrar aqui, aonde a manifestação de galardões para os dias que estamos vivendo. A Bíblia diz que as bênçãos de Abraão, ela se manifesta na vida dos que de fato vivem por fé, não por obras. A Bíblia diz em Gálatas 3:9, modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Neste mesmo capítulo vai dizer assim, não de obras, né? A lei, mas pela fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Então, diga assim a palavra, vamos lá, conhecer este com mais profundidade aqueles que já conhecem, aqueles que não conhecem Deus, está revelando, falando acerca da sua palavra. Não tenha medo, porque nós temos um slogan, porque é um dos pontos principais da reforma. Somente a Escritura, ou seja, está na Bíblia, eu creio. Ok? Diga assim a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano,
mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ok? Esta palavra está de acordo com Mateus capítulo 7. Veja que Paulo assegura que o fundamento da igreja sempre foi Cristo. Ele diz aqui no versículo 11, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, para o cristão prudente, é Cristo o fundamento. E para o cristão imprudente ou insensato, que estão aqui os dois tipos de materiais, mostra a característica de cada cristão. E a palavra do Pai assegura que o dia, ou seja, cada dia é revelado pelo fogo, pelas dificuldades e vicissitudes, o embate, as adversidades que enfrentam o cristão, tanto o prudente quanto os insensatos. Insensatos. Gálatas 3, Paulo chamou os Gálatas de insensatos, porque eles começaram no espírito, estavam aperfeiçoando-se na carne. No espírito significa pedras, ouro, prata e pedras preciosas. Na carne, madeira, palho e feno. Mas o dia revela a obra de cada um. E aí a palavra diz que este receberá galardão se a obra deste permanecer. O que é permanecer? Conforme diz a palavra, a perseverança de Mateus 24, que a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê, gente? Salvo das situações. Salvo daquilo que foi dito no sermão escatológico de Jesus. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, 16, diz, cuida de ti, Timóteo, e da doutrina, fazendo assim salvarás a ti mesmo e os teus ouvintes. Quem foi que disse que Timóteo é salvador de ninguém? Salvará de quê? De situações. Ali diz a palavra, Timóteo cuida de ti e da doutrina. E que doutrina Paulo pregava? A de Jacó Armênio? Não, pregava a soberania de Deus, a sã doutrina. Então, esta doutrina, que aqui é chamada de ouro e prata e pedras preciosas, é ela que assegura o galardão do cristão aqui com glória completa que Paulo chama. O galardão que resta para os que estão com madeira, pai e feno, é só a vida eterna. É salvo aqui como que fogo, se queimando, né? Dá essa ideia. Aí Paulo vai assegurar que o eleito, de fato, de você é santuário de Deus. Você é santuário de Deus. No versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Viu? É salvo. Então, o galardão, veja lá, agora em Mateus, essa palavra tem uma confirmação. Lembra que nós estamos conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja Mateus, capítulo 7 de Mateus. É maravilhoso a manifestação. Lembra-se que aqui Paulo assegura que o fundamento é um só, é Cristo. Mas a diferença no modos de viver. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que diz que farto-vos, porém, saber o caminho, farto-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Entendeu? A graça de Deus, reveladora pela soberania de Deus, que é a obediência a essa doutrina, nos faz andarmos num caminho sobremodo excelente, diz a palavra. Ok? Então, diga aqui a palavra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz a palavra do Pai. Pense lá em 1 Coríntios 3, a partir de 10, que nós acabamos de ler. Diga aqui a palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E agora vem o fogo, vem as provações. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Foram edificadas sobre a rocha. Comparado àqueles três materiais,
Ouro, prata e pedras preciosas são materiais resistentes ao fogo, às tribulações que se manifestam para as duas classes de cristãos. Ambos são salvos, mas tem diferença de galardão aqui. Lá em cima, não. Lá em cima, diz a palavra, Cristo ainda estando aqui, diz assim, eu vou preparar-vos lugar. Então, não depende das minhas obras nem das tuas obras, meu amado irmão, porque ele mesmo diz, eu irei preparar-vos lugar. E na parábola do juízo, né? Do juízo de Deus, em Mateus, ele vai dizer, o rei diz assim, vindes bendito de meu Pai, os que tiveram à sua direita, vinde bendito de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Por quê? Insiste em ensinar que existe um livro de obras que Deus vai abrir para mim lá, no dia do juízo. Este livro de obras não é para a igreja, não é para o cristão, não é para julgar ou medir o tamanho do seu galardão, porque ele mesmo já foi preparado, diz a palavra. Quando nós deixamos esse corpo aqui, nós recebemos a coroa que Paulo recebeu e diz que ele dará a todos que amam a sua vinda. E todo cristão predestinado e escolhido com livro, com nome escrito no livro da vida desde antes da fundação, ama a vinda do Senhor. No espírito de a palavra. No fundo, todo cristão sabe que é salvo. A palavra diz que, Paulo falou lá, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Todo verdadeiro cristão, mesmo aqui, diante das dificuldades que se manifestam, ele é salvo. Diz a palavra, será salvo. Ok? Diga assim, então, nós vimos daqui. Agora vamos ver o outro cristão. Nós vimos o cristão prudente, que ouve e pratica as palavras do Senhor. Agora vamos ver os cristãos, né, que ouvem e não praticam. Lembra que nós estamos vivendo o tempo de apostasia e Paulo diz que muitos se recusariam a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, segundo as suas cobiças, coceiras nos ouvidos, querendo ouvir o que eles querem, não o que eles precisam, procurando os lugares segundo, né, a palavra, segundo as suas próprias cobiças, andando nas suas paixões, diz a palavra. Estamos vivendo o tempo de assim. Então não diga que não há pregadores assim. Eu estou aqui pregando a verdade do Evangelho. Eu peço a Deus que te dê sabedoria e paciência para não rejeitar esta palavra. Porque muitos se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se a falas, a debates, sabe? Aquelas coisinhas de histórias que levam o cristão a isso daqui, a não praticar a verdade. Outros nem chegam a ouvir a verdade. Creio eu em Deus, que Deus está despertando muitos, está trazendo à luz a verdade do Evangelho, porque é vontade de Deus que você viva o seu galardão como descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Ok? Diga assim agora no versículo 26 de Mateus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Lembra de Gálatas capítulo 3? Paulo chamou Gálatas insensatos. Eram cristãos, né? Insensato que edificou a sua casa sobre areia. Areia significa o que nós acabamos de ler lá em Coríntios. Madeira, palha e feno, que é muito fraco com resistência ao fogo. Não consegue suportar o fogo. É por isso que fulano se desviou, fulano se afastou, fulano isso, fulano murmura, fulano... Por quê? Porque não é a sã doutrina que ele está praticando. Não é a sã doutrina que é ouro, prata e pedras preciosas que ele está vivendo. Ele está em madeira, pá e feno. E o fogo queima, diz lá a palavra. E não há galardão dele a palavra. Ele vive como cristão natural, como homem, como no tema anterior, não tendo paz com todos, nem a santificação da palavra, então não vê Deus se manifestar. E então diga assim, e caiu a chuva. Tá vendo? A mesma coisa que aconteceu para o prudente agora vai acontecer
para aqueles que não praticam, não conhecem esta palavra, a palavra da graça de Deus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela calha. E ela acabou sendo grande a sua ruína. Ok? Então, o que é que nós vimos aqui? Os dois tipos de materiais. O fundamento é o mesmo, Cristo, Paulo diz. Ninguém pode lançar outro fundamento na vida do eleito de Deus, que é Jesus Cristo. Diz lá, 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém pode dizer Senhor Jesus que não for pelo Espírito. A salvação é por graça, mas existe uma segunda graça que faz com que o cristão viva com excelência e com os galardões aqui. Não acredite, amados irmãos, que quando a palavra fala de julgamento é para os ímpios, para os imundos, os injustos que nós vimos lá em Apocalipse. Estes nunca se converterão. Quanto ao justo, Pai lhes viva na prática da justiça. Ainda o que sustenta os cristãos que mesmo não conhecem esta palavra, ou aqueles que conhecem negligenciam, ainda eles são justos, porque Cristo, pelo seu sangue, os justificou. Diz a palavra uma vez e por todas. Agora, galardões não se manifestam. A vida por excelência não se manifesta. Ele chega a duvidar da própria palavra de Deus. Ele procura, dentro da palavra de Deus, justificativas por causa dos ensinos errados e mentirosos para se oporem à sã doutrina, como diz 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3 em diante. Então, dois fundamentos? Não. Um fundamento e dois tipos de materiais. Ouro, prata e pedras preciosas. Ensinos do Espírito Santo. Excelentes materiais que nos dá o direito a assistir, como diz a palavra, e o direito de participar da árvore da vida que é Cristo. Né? E os materiais, madeira, pá e feno, mesmo sobre o fundamento que é Cristo, sofrem danos, diz aqui a palavra. Caiu, foi grande a ruína. Então, vamos ver aqui, agora, Paulo falando a respeito, porque eles confundem aqui a coroa, como disse Paulo, a coroa da justiça com a coroa da vida. Não. A palavra diz aqui, para que ninguém tome a sua coroa, e pega esses versículos, joga um para o outro, e dá uma falsa interpretação, ou traz uma confusão à mente do cristão, e havendo confusão, o cristão não vive por fé, ele vive por dúvida. Diz que o grande problema dos judeus é que eles buscam sinais. E os gregos, sabedoria. Está todo mundo aí buscando história, buscando não sei o quê. Paulo diz fábulas. Não se envolva com isso, não. Então, nós temos aqui, aleluia, quando Paulo, diz aqui a palavra, em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo vai falar a respeito do cumprimento do seu ministério. Né? E ele vai mostrar aqui de que coroa ele está falando. A coroa de Apocalipse ali, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. A coroa é símbolo de quê? De rei, de reinado. Né? Então, se alguém não guarda o que tem, vamos dizer, que não guarda a verdade, não tem a coroa, não reina. E a Bíblia diz lá, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, o nosso Jesus Cristo. É disso que fala Apocalipse. Né? A coroa da vida eterna, como muitos ficam mentindo e ameaçando o povo de Deus. Isso não foi ensino dos apóstolos e profetas do Senhor. Isto não foi ensino dos pré-reformadores e os reformadores. Não. O ensino, segundo as Escrituras, assegura ao cristão esses dois tipos de materiais, com um só fundamento, que é Cristo, porque o verdadeiro eleito está segurado. E graças a Deus, que o nosso galardão na vida eterna, por Cristo, já está preparado. Agora, a vivermos aqui é preciso entendermos esta manifestação.
Então diz aqui o apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? A fé, diga a palavra. Já agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia lá, o grande dia, o dia do Senhor. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Você ama a vida do Senhor? Eu amo. Todo cristão verdadeiro ama a vida do Senhor. Então, a coroa da justiça, que quer dizer, todos terão lá, naquele dia lá, a coroa da justiça, que quer dizer, estou justificado e não entro em juízo. Não vai entrar em juízo. Ah, mas Apocalipse diz, vamos ver lá, em Apocalipse, no capítulo 20, eles fazem menção desta palavra. Mas a palavra diz que abriram livros e foram julgados. Vamos lá, em Apocalipse capítulo 20. Será que esta palavra está em contradição a João capítulo 5, 24? Aquele que crê em mim não entra em juízo. Aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em juízo. Por quê? Passou da onde? Da morte para a vida. Observe que a palavra vai falar sempre de mortos. Lembra quando fizeram a pergunta ao Senhor Jesus a respeito da ressurreição? Que o pai chegou a dizer que ele era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não era Deus de mortos. Ok? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 em diante, diga assim, a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, olha lá, os mortos, vamos lá, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos, não os vivos, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros. Deu mar os seus vivos, os seus mortos, diga aqui a palavra, os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, agora você vai dizer, por que o livro da vida estava lá? Porque tem muitos que vão lá, vão seguro, achando que vão encontrar os nomes deles no livro da vida, porque foram bondinhos, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram muitas caridades. Aí a palavra vai dizer, no versículo 15, se alguém não foi achado inscrito, veja, inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, a palavra deixa aqui bem claro que viu os mortos, ele não viu os vivos. A palavra diz que em Efésios 2:1, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Confirmando a palavra lá em João capítulo 5, 24, que estão distorcendo também. Porque eles têm estudado a Bíblia com a mente de Jacó mesmo. Porque eles têm estudado a Bíblia com lógicas. É verdade que a Bíblia era proibida pelo sistema romano. Ninguém podia ter Bíblia antes da reforma. Se alguém fosse pego lendo a Bíblia, corria até mesmo risco de vida. Nos dias de hoje tem alguns países
que, se a pessoa confessar que é cristão, pode ser morto. Então, aqui, muitos, nos dias de hoje, estão dentro desse contexto de apostasia, que estão aí ouvindo espíritos de enganadores e ensinos de demônios, que estão distorcendo a Bíblia Sagrada, distorcendo a sã doutrina. E aí tem um povo que a Bíblia sempre chamou de remanescente. Elias disse: mataram todos os teus profetas e ficaram somente eu. O pai disse: não, eu tenho 7.000 que nem você, que não se dobra a Baal, não se dobra ao sistema. Esse é chamado de remanescente. Até que Jesus volte, vai haver fé na terra, diz a palavra. Porque existe um povo, de lá de 2 de Tessalonicenses 2,13, que Deus escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação e fé na verdade, para não dar ouvidos, nem se dobrar ao sistema apóstata e mentiroso que distorce a Bíblia Sagrada. Então, aqui nós vimos, abriram esse livro, e a Bíblia diz que o mar deu seus mortos do além. Onde estão os eleitos quando dormem? Vão para os céus, vão para o sono aguardar a segunda ressurreição para vir com seu corpo glorificado. O cristão não desce mais e fica lá na sepultura. Por isso que Jesus veio e 3 dias ele esteve lá nas profundezas para de lá tirar os que lhe pertenciam, a palavra. Está escrito lá em Pedro, né, que diz que ele foi e pregou aos que estavam lá desde os dias da desobediência dos dias de Noé. E quando Saul consultou a Pitoni, pediu que viesse de lá de baixo, não de cima, Samuel. E muitos dizem que aquilo era um espírito de demônio. Vai estudar a Bíblia, meus amados irmãos. Ali era o espírito mesmo de Samuel, porque antes de Cristo ninguém podia subir. E depois, em Mateus, no último capítulo, você vai ver a respeito da ressurreição de Cristo, que diz que se fenderam muitos sepulcros e muitos corpos de santos, até mesmo apareceram em Jerusalém, dando testemunho que a ressurreição do justo em Cristo estava agora ali, consumada e manifestada, e vai se manifestando na medida que todos os eleitos em todos os lugares desta terra ouve o verdadeiro evangelho, diz a palavra, vamos ver em João. Jesus Cristo amado, soberano Senhor. Vamos ver em João capítulo 5. Porque ali quem é julgado? Os mortos, os vivos em Cristo. É vivo uma vez, vivo para sempre. A Bíblia diz que quando Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, o Pai disse: eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, não é verdade que os livros, aquele livro de obras lá, foram julgados segundo a sua obra. Porque o cristão, Efésios 2,10, vive em obras preparadas de antemão. E eu creio, até mesmo os apóstatas da fé, em obras também que jamais deixará que eles percam a salvação. Porque a salvação, ela foi dada desde antes da fundação do mundo, não por livre-arbítrio. Diga assim a palavra, em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da onde? Da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, verão. Então, quero aqui abrir um parênteses agora e falar um pouco a respeito do Evangelho. Existe o Evangelho Salvador para os eleitos. Efésios 1,3. Em quem
depois, em vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor, ou seja, a garantia até o resgate do louvor de Deus nas nossas vidas. Ok? Então, a palavra lá em Apocalipse, que acabamos de ler, a respeito do julgamento, não é para o povo de Deus, é para os mortos, diz a palavra. É para aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. É para aqueles pelos quais Jesus não morreu. A Bíblia diz que Jesus não morreu por todos. A Bíblia diz que a ofensa de Adão, sim, foi para todos os homens, mas o dom gratuito de Cristo é somente para os eleitos. O anjo, quando apareceu a Maria, ele disse que ela daria à luz a um filho e lhe poria o nome de Jesus, e este salvará o seu povo do pecado deles. Romanos, no capítulo 5, afirma, quando usa o termo todos, é todos os eleitos. Quando usa muitos, porque não foi todos que foram mortos pelo pecado de Adão. Os filhos do diabo, o Salmo assegura que o ímpio, ele, na sua concepção, ele já está condenado porque ele se desvia preferindo a mentira. João, no capítulo 8, no versículo 44, Jesus vai dizer no versículo 43 que eles eram incapazes, ou o filho do diabo é incapaz de ouvir as palavras do Senhor. E a Bíblia diz, vós sois filhos do diabo. Entendeu? Então, a sã doutrina, ela prega as duas sementes. Ela prega os verdadeiros salvos. Ela prega que o cristão verdadeiro, ele jamais perderá a salvação dele. Então não tema. Não tema, porque galardão é para os dias de hoje, cristãos, amados do Senhor. Ouça esta palavra maravilhosa da graça. Eu vou terminar com esta palavra. Lá em Atos capítulo 20, ok? Haverá um outro tema a respeito de galardão, que Deus tem ainda algo mais e profundo para falar a respeito destes galardões que temos que viver aqui. Ok? Diga assim a palavra que nós devemos ouvir. Em Atos capítulo 20, no versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui fala dos dois galardões, o galardão diário e o galardão final, a vida eterna, porque aqui está aos santificados. Paulo diz, eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que é ela que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que somos santificados em Cristo. Outro evangelho? Não. Outro evangelho é anátema. Outro evangelho é madeira, palha e feno, e não resiste ao fogo. O verdadeiro evangelho é ouro, é prata e pedras preciosas. O verdadeiro evangelho edifica o cristão sobre a rocha. E as chuvas caem, os rios transbordam, os ventos sopram e eles não caem, porque está bem edificado com ouro, prata e pedras preciosas. Quanto ao mais, continue orando aí pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus continue a me usar como seu príncipe e anunciar e juntos conferirmos coisas espirituais com espirituais. Ao mais, graça e paz.